Fala aí, desenheiro! Eu sou o Rubens Scarelli, sejam bem-vindos à live do Husky. Tema de hoje, a inteligência artificial vai acabar com o trabalho do ilustrador? Será que é isso que vai acontecer com a gente? Bom, eu vou dar a minha opinião, né? A gente sabe que essas coisas de tecnologia, a gente tenta fazer uma previsão, mas nunca é preciso, né? É tudo sempre na base do eu acho ou do que eu espero, né? Mas eu acho que eu vou falar depois, né? O que eu realmente acho, tá? Mas primeiro a gente vai falar aí o que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ele é uma tecnologia que permite que sistemas simulem inteligência similar à humana, tá? Indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, tá? Sem a interferência humana, tá? Baseado em padrões de um enorme banco de dados, né? Que foi todo jogado ali por seres humanos, né? Então, ele se baseia sempre ali nos bancos de dados, né? Então, ele tem um banco de dados gigantesco, não só de imagens, né? No caso da criação de arte, mas também de texto, tá? Ele precisa ter texto junto com a arte para ele criar as imagens, tá? E como que a inteligência artificial cria uma ilustração? Então, eu vou tentar aqui falar um pouquinho, né? Pelo menos o que eu sei, porque isso aí é um termo, é uma coisa bastante técnica, né? Então, a inteligência artificial, ela pode criar de várias maneiras, tá? Não é de uma só, não. Então, dependendo do tipo de inteligência artificial e do tipo de ilustração desejada também. Então, as técnicas que eles usam incluem a geração, né, de ilustração a partir de descrições de texto, né? É o que a gente mais usa, que é mais popular. Nesse caso, a inteligência artificial ela é treinada com uma grande quantidade de exemplos de descrição de texto e ilustrações, tá? Então, toda a ilustração, ela precisa também ter o texto para que quando você escreve lá no prompt, lá né, na plataforma que você vai usar, então escreve texto, então ele vai procurar o texto e vai montar a imagem, tá? Então é mais ou menos assim. Então a inteligência artificial ela tem que ser treinada por seres humanos, né? Então realmente a gente fala que a inteligência artificial realmente uma inteligência, mas ela necessita também da interferência humana, pelo menos no início, né? Só para treinar. Então, é jogado lá, né, no servidor bilhões de imagens, tá? E com o texto correspondente para cada uma. Então, a partir do momento que você vai lá no prompt, você vai lá, por exemplo, no Midjourney, né? Você vai lá, digita no prompt e ele vai procurar e montar a imagem a partir daquilo ali. Então, ele precisa realmente de muita imagem para criar. Então, a inteligência artificial não cria do zero, né? Então, é uma coxa de retalho quando ele vai estar criando ali. Tá? Outra forma que ele usa é criando ilustrações a partir de dados de treinamento. Tá? Então, a inteligência artificial pode ser treinada com uma grande quantidade de exemplos, nesse caso, de ilustrações. Então, ele pode gerar novas ilustrações baseadas em padrões encontradas nos dados de treinamento, tá? Então, ele além de ter o banco de imagens ali, ele ainda é treinado para criar de um jeito que só aquele sistema consegue, tá? Outra forma é criando ilustrações a partir de rascunhos. Então, também é possível, e esse daí eu acho que é até mais interessante para a gente, tá? Por exemplo, a inteligência artificial pode ser treinada para completar rascunhos de ilustrações. Por exemplo, você faz um rascunho e envia lá, né? E ele vai adicionando detalhes e aprimorando a qualidade geral da imagem. Então, ele pode fazer isso também. E, inclusive,
já existe, né, a inteligência artificial, que ela pode completar imagens. Então, você tem uma imagem de um tamanho e você quer criar mais imagens para os lados, né, para cima, para baixo, para o lado, assim. Então, ele faz isso também, ele consegue fazer isso. A quarta seria o que é chamado de GANs, tá? Que seriam... aqui está em inglês, né? Vou tentar ler para vocês. Generative Adversarial Networks. Adversarial, isso mesmo. Esse daí é uma técnica onde duas redes neurais, duas redes neurais são treinadas juntas. Uma é uma geradora, aquela que gera a imagem, e a outra é a discriminadora. A geradora, ela tenta gerar imagens que se pareçam com as imagens reais, enquanto a discriminadora tenta identificar quais imagens são geradas e quais são reais. Tá? Com o tempo, a geradora se torna cada vez melhor em gerar imagens realistas. Tá? Parece complicado, e é mesmo. Tá? Por isso que precisa ser o pessoal tem que ser muito inteligente para fazer esse tipo de coisa. Né? E está se espalhando aí, a gente está vendo cada vez surgir mais plataformas geradoras de imagens por inteligência artificial. E quais são as principais? Então, eu acho que a Midjourney é uma das mais conhecidas, uma das mais usadas hoje em dia. Tem a DALL-E 2 e tem a Stable Diffusion. Tá? Então, essas três são as principais hoje em dia. Outras irão surgir. Já existe aí, por exemplo, propostas, eu acho que da Google e da Adobe também. Eles vão acabar criando aí as suas plataformas de geração de imagens de inteligência artificial, tá? Então, isso aí são notícias, tá? Então, na verdade, não são notícias. São tipo boatos, mas, né, eu pesquisei um pouquinho sobre isso. Parece que é certo isso, vai acontecer uma hora ou outra, tá? Por que a gente precisa estar atento nesse assunto, tá? Por que é tão importante assim? Como se diz, né? Você sempre tem que ter os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda, né? Então, a gente que é ilustrador, né? Então, a gente sempre tem que estar de olho ali na concorrência, né? Será que a inteligência artificial vai ser uma concorrência para a gente? Será que eles vão concorrer com a arte do ser humano? Depois eu vou me posicionar quanto a isso, tá? Por enquanto, só vou destrinchar um pouquinho aqui. E quais são as vantagens de entender desse assunto? Tá? É o fato de você poder direcionar o seu trabalho para um mercado ou que não vai ser afetado pela inteligência artificial. Por enquanto, o que a gente vê aí que não está sendo feito aí é os caras mexerem com vetor, tá? Inteligência artificial não faz vetor ainda. Ele pode até tentar fazer alguma coisa próxima, mas não consegue, tá? Pelo menos ele não gera vetor. Ele sempre vai gerar bitmap e você vai precisar sempre estar ampliando essa imagem aí, se você quiser usar em tamanho gigante, né? Se você tiver um cliente aí que pede alguma coisa que é muito grande, ou que ele precisa dividir essa imagem aí, pegar, né? Se tiver vários personagens na mesma imagem, por exemplo, que eles estejam separados em camadas para que ele possa usar. Agora imagine, né? Se você gera essa ilustração, né, com inteligência artificial, ele vai estar ali sempre, né, achatado, sempre, né, é um flat, né? Então, para você separar isso daí, você teria separar sempre o que está na frente e o de trás, você teria que refazer a ilustração. Então, não é uma coisa que possa aí fácil de se manipular, tá? Outra coisa também é que a inteligência artificial ele gera uma imagem
que não é uma imagem muito boa, pelo menos por enquanto não é uma imagem boa, tá? Você pegar ali, você vê, começa a comparar imagens com imagens, sempre tem um padrão ali, se você pede ele com o corpo inteiro, tal, você vai ver que sempre vai estar mais ou menos a posição, você não tem aquele negócio de fazer alguma coisa mais, por exemplo, uma coisa muito específica, né? Quando um cliente seu pede uma coisa muito específica, como eu vou mostrar para vocês, não é uma coisa que realmente dá para fazer, não é fácil de se fazer. Você vai ter que fazer milhares de imagens para ver se chega em uma. E às vezes nem compensa fazer isso, né? Bom, o que acontece se você ignorar a inteligência artificial? Você não vai se diferenciar da inteligência artificial e com certeza vai perder para ela, né? Se você não procurar saber sobre ela, tá? Então, tem gente aí que está com medo ainda, está com medo da inteligência artificial e não quer nem olhar para ela, tá? Mas uma coisa eu falo para vocês, gente, é uma coisa que é própria dos acontecimentos que vem acontecendo há muito tempo, tá? Então, cada tecnologia que você não domina é uma vantagem competitiva que você perde, tá? Essa frase tem que ficar grudada na sua cabeça. Então, toda vez que surgem novas tecnologias, tentem entender o que está acontecendo, procure saber, né? Vai lá no Midjourney, faz a sua conta lá, começa a gerar imagens para ver como que se procede o negócio, ver se realmente você vai acabar perdendo para ela, tá? Talvez, gente, tá? Agora eu vou falar um pouco da minha opinião, tá? O que eu acho sobre inteligência artificial. Eu acho que não é uma coisa que vá acabar com a profissão do ilustrador. Talvez seja até o contrário, ele venha mais para ajudar do que para atrapalhar a gente. Como vocês viram ali, ó, como que é feita a ilustração digital, ele pega retalhos de outras ilustrações de gente que jogou ilustrações ou imagens ou fotos lá na internet. Então ele monta ali uma coxa de retalho, né? E isso daí pode gerar também alguns problemas éticos, né? Que assim, às vezes, alguns ilustradores já identificaram partes de ilustrações dele ali. Às vezes, você gera uma imagem, vem até com uma assinatura ali. Não sei se alguém já gerou imagem, mas eu mesmo já gerei e veio com a assinatura do cara ali. Ou seja, é uma coisa que é um problema ético, não é? E falando comercialmente, as empresas, as grandes empresas, essas que pagam bem por ilustração, eles fogem de polêmica, sempre. Eles sempre estão fugindo. Por quê? Eles não podem manchar a imagem da marca deles. Nunca. E se existe esse tipo de polêmica, se essas artes são roubadas, se essas artes não são autorais, eles não compram esse tipo de arte, tá? Pelo menos as grandes empresas. Então, o que pode acontecer? Só quem trabalha com marcas pequenas, muito pequenas, aliás, ou trabalham, né, com commissions, né, com gente que não está muito ligado nisso, para ele tanto faz, tá? Então, tem sempre aquele, né, tanto faz, essa arte está legal assim, não me importa se foi feito baseado em arte de outras pessoas. Esse problema de ética é tão grande que as próprias plataformas, o Midjourney, o DALL-E e esse outro que eu falei, que é o Stable, né? Stable Diffusion, eles foram processados por ilustradores. Então, os ilustradores começaram a processar essas plataformas porque eles identificaram coisas da ilustração delas, né? Pelo menos 3 ilustradoras
já processaram. Isso daí pode crescer mais. Pode ser que mais ilustradores processem, tá? Então, existe uma corrente aí de ilustradores que está, né? Vocês já devem ter visto por aí, né? Colocando ali o AI com aquela, né? Diga não AI, por exemplo, né? Por quê? Porque eles estão vendo que não só o fato deles serem roubados, mas também o fato de a inteligência artificial estar criando ilustrações muito parecidas com o que ele faz. Então, o que acontece? Às vezes, você faz a ilustração e as pessoas não sabem identificar se aquela ilustração foi feita por você ou foi feita por uma inteligência artificial. Então, é esse o medo deles, é isso aí que eles estão preocupados. Além de tudo, né, vai começar a aparecer um monte de ilustração parecida com a sua, vai perder valor a sua ilustração. Porque o que vale muito na ilustração é o seu estilo, é aquela personalidade que você dá para a ilustração. E se você perde isso aí, você vê um monte de imagens parecidas com a sua, né? Vira aquele negócio que a minha avó falava que era o carne de vaca, né? Parece carne de vaca, parece tudo igual, né? Mas é isso que está acontecendo, tá? Bom, e a minha opinião sobre se a inteligência artificial realmente é arte? Eu acho que nesse ponto aí pode ser considerado como arte, tá? No meu entender. Por quê? A arte não precisa vir de uma pessoa, não precisa vir de um ser humano. Tá? Eu não sei se vocês conhecem casos aí, né, de um artista aí ficou famoso com os quadros dele e depois ficaram sabendo que aqueles quadros foram pintados por um macaco. Né? Não sei se vocês souberam dessa história aí. Mas, e aí? Depois que descobriram que aquilo ali era feito por macaco, deixou de ser arte? Não deixou. Então, a arte, ela não vem do ser humano, não vem só do ser humano. Sabe? Você pode ver a natureza, ver uma coisa muito bonita na natureza e falar, nossa, que arte, né? Você pode falar isso também. Então, eu acho que a inteligência artificial, essas artes que estão sendo feitas, pode ser considerado arte, sim. Porém, né, eu acho que a inteligência, esse tipo de arte não deveria ser ou não será tratado como ilustração comercial, tá? Que é esse o grande tema que eu sempre trago para vocês, trabalhar profissionalmente e comercialmente, tá? Então, ilustração, ganhar dinheiro com ilustração, tá? Bom, além de tudo, eu acho que essa coisa de inteligência artificial, ela veio mais para ajudar, tá? Eu mesmo eu participo de grupos aí e o pessoal está usando esse tipo de arte, né, para criar layouts, para criar esboço, ou para fazer uma composição legal, né? Então, eu acho que vai encurtar o nosso caminho quando a gente precisa fazer uma ilustração aí para um cliente. Pode acontecer isso, e eu acho que é isso que vai acontecer. É isso que a gente tem que ser otimista quanto a isso, e eu acho que vai ser legal para a gente trabalhar com a inteligência artificial. Então, experimente bastante para vocês verem o que vocês acham. Dá para fazer com alguns estilos, e você tem que conhecer os comandos também, tá? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, num slide aqui, que é o seguinte: se um cliente vem para você e te manda um briefing dessa forma, esse aqui foi um briefing real, né, de uma estampa de camiseta que eu fiz para a Nike, tá? Então, vamos lá. Eu peguei tudo o que ele pediu no briefing e joguei numa plataforma de inteligência artificial. Então, estava escrito lá no briefing, né, que ele queria uma mosca vestindo 2 pares de tênis da Nike Air, tá, com um gorro na cabeça e
óculos Ray-Ban masculino, tá? Aí ele me deu mais algumas informações aqui. Ele deveria estar carregando um boombox grande, né? Gigante, tá? Como é uma mosca, né? Aí eu coloquei dirt, né? Que é sujo, inseto de 6 patas, né? Estilo hip hop, tá? Que eles pediram também, e corpo inteiro sem fundo, tá? Então tudo isso aqui eu fui incluindo lá eu usei aqui o Midjourney, tá? Eu incluí tudo isso aqui lá. Vamos ver o que ele gerou, tá? Repara bem aqui nessa ilustração, tá? Essa ilustração foi aprovada e virou uma camiseta que virou um clássico lá da Nike, tá? Eles venderam muito dessa camiseta aqui, foi até para a exposição da Nike lá em... que cidade que era mesmo? Esqueci, uma cidade lá Portland. Eles fizeram uma exposição lá em Portland, esse aqui virou um dos quadros dele lá. Tá? Vou mostrar agora para vocês como que ficou, né, quando eu joguei lá no Midjourney. Você consegue mudar aí, Henrique? Sim. Por favor. Aí, ó. Então eu joguei a mesma frase, tá? Exatamente a mesma frase e joguei mais algumas especificações para ver o que ele gerava para mim. Então, como vocês veem, eu pedi uma mosca e essa mosca tinha que ter 6 patas, tá? E usando 2 pares de tênis da Nike. Então, veja o que ele me gerou aqui. Nada, gente, nada nenhum. Não foi só essas imagens aqui, tá? Eu só peguei as melhores. Teve umas mais bizarras que essa daqui. Mas nenhuma delas pode ser vendido para uma estampa de camiseta, tá? E veja lá que eu pedi também que fosse em vetor. Ele não faz uma coisa parecida com vetor, tá? Então veja aqui, ó. Vocês estão vendo? Nenhuma delas parece uma mosca. Nenhuma. E nenhuma tem todas as especificações que o cliente pediu. Então, imagine o cliente vir para você e pede uma coisa muito, muito específica. E você vai tentar gerar isso daí na inteligência artificial, não vai sair uma coisa vendável, não vai sair uma coisa profissional e nem comercial. Tá? Então, eu acho que ainda falta muito, né? Pode ser que com mais especificações ficaria uma coisa mais parecida, mas eu fiz dezenas e dezenas de testes com o mesmo prompt e saiu isso aqui. Esse aqui é o melhor, né? Ainda escolhi o melhor, porque saiu outras coisas saiu piores que isso aqui. Tá? Então você vê aqui, ele pediu um boombox. Em algum momento aí, ó, tem até uma ilustração aqui que nem é uma mosca, é uma pessoa, né? Tem um ali que parece um peixe, tem um ali parece, sei lá, um Frankenstein, um macaco, sabe? Mas nenhum parece uma mosca. Tem um ali com asa de pombo no braço. Então, isso é uma coisa que realmente não dá para você usar comercialmente, tá? Talvez você possa pegar alguma imagem dessa daqui e se basear para fazer a ilustração, uma ilustração melhor. Mas daqui não sai nada, tá? Se você quiser realmente usar isso daqui. Então, essa aqui é a minha opinião, tá, gente? Por enquanto, né, a gente não sabe como vai ser isso aqui no futuro, mas, por enquanto, eu acho que é isso daí. Você vai usar a inteligência artificial, nós, ilustradores, pelo menos, vamos usar para criar layouts, criar sketch e trabalhar dessa forma, tá? Então, eu não vejo nenhuma... Não me preocupa ainda a inteligência artificial. Eu acho que não vai... eu acho que tem muita gente aí, muitos ilustradores que eu venho conversando, que eles acham que uma hora isso aí vai ser tipo como se fosse uma bolha aí que estoura, tá? Eu não sei, a gente não pode falar, nunca vai acontecer, que isso aí, a gente sempre, isso aí um dia acaba, tal, tá? A gente não pode dizer isso porque o futuro a gente não conhece, né? E a gente sabe que a tecnologia está aí sempre avançando aí. Mas é importante que vocês
conheçam muito bem essa ferramenta, tá? Conheça muito para, de repente, não ser substituído por ela. Né? Então, se você, por exemplo, pessoas que fazem commission, trabalho só com, né, venda de arte para pessoas físicas, talvez você comece a se interessar mais, a treinar mais para tentar ir para uma ilustração mais comercial, que é onde se não corre muito perigo, pelo menos por enquanto, tá? A curto prazo. Então, eu acho que é importante que vocês estudem bastante para melhorar aí a sua ilustração, ter um estilo que não seja copiável pela inteligência artificial, para isso mesmo, cara, para você não ser substituído. Porque sempre as pessoas que sempre fazem as coisas comuns não evoluem, não procuram mudar, fazer coisas diferentes, sair da zona de conforto, estão sempre fadados a ficar para trás. Tá? Então, todo ilustrador tem que sempre estar estudando, tem que sempre estar evoluindo e tem que conhecer tecnologia, sempre. Tá? Então, bota isso na cabeça e corre atrás para vocês conhecerem. Se você não conhecer o inimigo vem por trás de você e, né, vem com uma lança atrás de você aí é só você, não dá tempo nem de correr, tá bom? Então, sempre façam desse jeito e eu acho que vai dar tudo certo, não vai dar nada para a gente como ilustrador, tá bom? Então, é isso aí, desenvolva um estilo único. Bom, se eu peguei algumas perguntas aqui, por exemplo, você tem um exemplo de como fazer isso, como fugir dessa ilustração? Então, acho que eu já dei aí uma dica para vocês, tá? Evoluam para não ser substituído por eles, tá? Vamos lá, como usar uma AI para um caso específico, tá? Há formas de usar aí de forma legal, eticamente falando. Bom, gente, outra coisa que a gente tem notícias aí é que algumas plataformas estão cedendo imagens, né? Bancos de imagens estão cedendo imagem para a criação de AI. Vamos ver o que vai acontecer a partir disso. Mas o que eles propõem, tá? Toda vez que uma imagem é gerada através da imagem deles, né, do banco de imagens, tá? O artista ganha também um dinheiro. Tá? Então, o que pode estar acontecendo aí? Pode ser que você comece a criar mais ilustrações e essas ilustrações serem usadas pela inteligência artificial e vocês estarem ganhando dinheiro com ela. Tá? Então, essa aí a proposta delas. Existe uma outra proposta, que é fazer alguma coisa tipo o Spotify, né? Todas as ilustrações que forem usadas, o artista ganha o seu dinheiro também. Fazer tipo uma coisa assim. Eu não sei como eles conseguiriam fazer, mas eu acho que se você colocar a tua ilustração em alguma plataforma que vai fazer esse tipo de coisa, sempre vai estar pingando alguma grana para você e vai ser aquele tipo de dinheiro, né? Aquela renda passiva. Né? Imagine todo. Mano, o cara pegou só o braço da minha ilustração e já vou ganhar um dinheiro, já vou ganhar, né? Pode ser até centavos, mas imagine isso daí sendo vendido várias vezes, né? Durante aí a existência da sua ilustração ou da plataforma, né? Então você pode até estar ganhando dinheiro passivo com isso. Algumas pessoas acham que a inteligência artificial vai revolucionar o jeito que os artistas trabalham e vendem a sua arte. Pode ser que aconteça também, né? Não só em ilustração, né? As suas artes pode ser vendido também, por exemplo, para animação ou para criação de, sei lá, storyboards ou qualquer outra coisa, né? Então, gente, eu acho que o futuro é mais promissor do que, né, nebuloso. É o que eu penso. E eu sou sempre otimista. Eu sou um cara otimista e eu acredito que vai melhorar para a gente. Não digo a curto prazo, mas
pode melhorar muito para frente. Para quem está começando agora com ilustração, por exemplo, cara, não tenha medo, tá? Continue estudando desenho, continue estudando a arte finalização do desenho, tá? Crie suas técnicas, faça cursos, faça uma ilustração bacana, que não seja uma coisa muito comum, né? Saia do conforto ali, faça coisas diferentes e certamente isso daí vai dar tudo certo, tá? Alguns efeitos colaterais que a inteligência artificial gera, tá? Isso aí também é minha opinião, está gerando histeria coletiva nas pessoas, né? Hoje mesmo eu estava ali dando uma olhada no Midjourney, de repente caiu o servidor, caiu tudo, caiu até o chat GPT, né? E o pessoal começou lá a escrever, a Skynet já dominou. Só esperar agora, né, os robôs virem com as metrancas na mão para matar nós, cara. Os caras começaram a escrever isso. Claro que é na brincadeira, mas gera histeria. Tem gente que está achando que a inteligência artificial vai dominar o mundo e a gente está ferrado. É isso que eles pensam, né? E também tem muita gente aí que eu vejo que está desistindo de ser ilustrador. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que a hora é agora que você tem que ser ilustrador. Não fique achando, né, que a inteligência artificial vai acabar com o artista. Não vai. Essa aí é a minha opinião. Agora eu quero ouvir de vocês também o que vocês acham. Espero que o meu otimismo tenha contagiado vocês também. Tá bom? Então vamos lá, gente. Tem uma pergunta? Manda a pergunta aí. Se você, como artista vetorial, você acha que está mais protegido que outros artistas? Se eu estou mais protegido porque eu trabalho com vetor? Exatamente. Eu acho que eu estou mais protegido porque eu uso o vetor. Exatamente. Como eu falei para vocês, o vetor, né, na inteligência artificial não faz vetor, não trabalha com vetor, né, não trabalha com imagem escalonada, né, que você pode jogar para um tamanho de um prédio, tamanho que você quiser, né? Se quiser, né, pôr um sticker lá na Lua, né, que apareça aqui no planeta Terra, dá para fazer e tem que ser com vetor, tá? Com inteligência artificial ainda não dá para fazer. Então, eu estou sossegado, porque eu sou vetorial, estou mais sossegado do que os outros ainda. Eu acho que quem tem que ter medo é quem realmente não está antenado, ainda não está trabalhando com arte comercial, tá? Então, começa aí, já de hoje, já bota uma meta aí e fala, não, eu vou trabalhar com arte comercial e vou ganhar dinheiro com ilustração dessa forma. Tem mais alguma? O que seria arte comercial que você fala? Arte comercial é a arte que você coloca um valor agregado ali, que é para por exemplo, uma empresa. Quando você trabalha para um CNPJ, por exemplo, você vai fazer uma ilustração para uma campanha publicitária, isso aí é uma ilustração comercial. Se você vai fazer uma ilustração pedido de um amigo seu, pedido que você recebeu pela internet, tá? Isso aí não é arte comercial, é um commission, tá? Então, é isso daí. A arte comercial, ela tem que vender um produto ou passar uma ideia ou tantas outras coisas que ela faz. Você esqueceu de comentar que muitos clientes vêm pelo estilo do artista, né? Sim, claro. Quer comprar o estilo do artista, né? Aham. Muitos, eu esqueci de falar mesmo. Muitos clientes, ele vem pelo estilo do artista. Então, ele vem ali, ele te acha, vê o teu portfólio e fala, olha, esse estilo aqui é o que eu quero para o meu produto ou para o meu serviço, né? Então, é aquele negócio. Na inteligência artificial, se você gerar uma ilustração, né, se o cliente precisar de uma sequência de ilustrações, dificilmente vai sair tudo igual. Tá? Sempre acaba saindo um estilo um pouquinho diferente do outro, tá? Por mais que você coloque lá as especificações. Então, sempre sai diferente um pouquinho. Então, quem vai fazer ilustração com inteligência artificial tem que estar ciente que não vai ter um estilo próprio, tá? Vocês podem ver aqui pelo
por essas imagens aqui da mosca, né? Esse aqui é o meu estilo, tá? Vocês vão olhar isso daqui e vão falar, esse é o estilo do Rubens, tá? O Rubens tem esse estilo aqui. Se, né? Bota lá nas outras mosquinhas lá. Isso aqui já é uma mistura de estilos. Então, são vários ilustradores, né? Pedacinho de várias imagens de alguns ilustradores. Sem falar, né? Que inteligência artificial não sabe desenhar à mão. Tá bom? Por exemplo, eu pedi aqui, ó, coloca um tênis da Nike, vê se tem um tênis da Nike. Aí não tem. Aí eu vou ter que refazer essa ilustração. Não vai ter jeito. Não vou conseguir vender aquelas ilustrações, nenhuma delas para a Nike. Tá? E qualquer outro produto, ou qualquer outro cliente também. Então, poxa, estamos sossegados por enquanto ainda, né? Vamos lá, tem mais pergunta? Fábio Santos. Boa noite, Rubens. Boa noite, tudo bom? Cheguei agora, mas vou assistir inteiro mais tarde. No caso, não poderíamos utilizar a inteligência artificial para esboçar uma arte e depois ilustrarmos em cima do que ela esboçar. Exatamente, foi o que eu falei aqui. Depois você vai assistir e você vai ver que eu falei exatamente isso. Que a inteligência artificial ela vai mais contribuir com a gente do que arruinar a nossa profissão, tá? Então vai ser muito legal aí quando você está um pouco mais apressado ou você está meio sem ideia, sei lá, e você pode gerar um esboço, gerar um layout legal, uma composição legal, dá para fazer isso. Então com os comandos que você coloca lá, ele pode gerar uma composição bacana que você gosta e você replica com o seu estilo, tá? Aí você pega aquela imagem só mesmo como base e coloca o seu estilo ali e você faz uma ilustração original. Isso que é importante, que a sua ilustração seja original e tenha o seu estilo, tá? Então, exatamente isso, Fábio, você falou certinho. Mais alguma? Vou puxar um comentário aqui. Roberto Júnior, beleza, cara? Percebo que se colocar stickers na criação de AI, fica quase vetorial. Sticker, vou tentar para ver. Fica mesmo? Vou tentar depois a gente conversa. É um falso vetor. É um falso vetor, né? É um falso vetor, porque vetor mesmo não é, né? Ele fica parecido, né? Fica com cara de vetor, mas não é um vetor, né? Se a gente precisar ampliar para caramba, não vai conseguir. Mas vou tentar, tá? Então é só colocar sticker, tá? Essa aí eu não sabia. Existem muitas coisas, né? Muitos comandos que a gente não conhece. Eu mesmo não conheço todos os comandos. Mas aos poucos a gente vai conhecendo. Então já vou anotar aqui. Obrigado, Roberto, pela dica. Depois eu vou tentar. Chegou aí o reduto meditativo, meu amigo. Será possível alimentar aí com seus esboços e gerar referências para trabalhar em cima? Vai ser. Vai ser, você pode jogar a imagem, você pode jogar foto, tá? Se, por exemplo, você quer criar um avatar bacana de seu, pega uma foto sua e tem lá um... Eu não sei como que é, Henrique? Você joga a imagem, a foto, né? É difícil. É difícil. Não, mas você tem que subir a foto para um site, é isso? Você joga, pelo menos no Midjourney, né? Você joga foto no Midjourney e depois você copia o link e pede para ele fazer alguma coisa e depois você cola o link. Ah, entendi. Tá? Você joga a foto no Midjourney, ele vai gerar um link, você copia esse link, pede para fazer a imagem baseada naquele link. Tá? Pode fazer isso também com ilustração. Você pode pegar uma ilustração sua, um esboço, jogar lá e pedir para ele fazer alguma coisa parecida. A gente já fez teste também, pegou ilustrações minhas e jogou lá e pediu para fazer alguma coisa similar com aquela ilustração. Nunca saiu uma coisa que chegasse a ficar parecida, mas sai alguma coisa sempre. Tá? A gente pegou, por exemplo, um lobisomem que eu tenho, jogamos lá e saiu um lobisomem lá com roupinha de universitário muito legal. Ficou legal, mas não é uma coisa que dê para transformar, por exemplo, numa camiseta. Tá? Não dava para usar numa camiseta. Mas a ilustração até que ficou bacaninha. Então,
continuando, tem mais aí, Edu? Pelo pouco que eu já vi, deu para perceber que a inteligência artificial segue muito um estilo meio realista, com muita luz e sombra. Dá para aplicar outro estilo mais gráfico? Dá para aplicar. O que está acontecendo, Edu? Eles estão alimentando a inteligência artificial, tá, com vários estilos. Então, às vezes, se você pede num estilo mangá, por exemplo, ele vai fazer, né, coisas com traço, com, né, uma cara mais de mangá mesmo. Se você pedir, você pega um artista específico que já está lá, que o pessoal já está usando, e esse é uma das broncas dos artistas, né? Estão pegando sem consentimento deles, né? Estão pegando imagens lá. Então, por exemplo, o site ArtStation, ele está sendo muito visado pela inteligência artificial. Tanto que você vai ver lá no prompt, que o pessoal digita lá os comandos, muita gente coloca lá ArtStation, como ArtStation ou ArtStation Style. Então, ele está indo buscar muita coisa lá no ArtStation, que tem muita ilustração bacana. E são esses tipos de ilustração que são mais concept, né? Então, você vê muita coisa de concept, muita coisa que parece que foi feito num Procreate ou em qualquer outro programa, aí, um sketchbook, esses programas que dá para fazer esse tipo de coisa. Então, existe também, você vai colocando o estilo que você quer um estilo cartoon, se bem que cartoon nunca sai coisa boa, é difícil sair coisa boa, mas dá para colocar, né? Você coloca os estilos que você quer e dá para fazer sim. Mas, assim, no meu caso, eu trabalharia com esboço, faria um esboço meu, jogaria lá e pediria para ele criar uma composição, tá? Mas eu não usaria realmente aquela imagem que ele vai gerar, tá? Eu usaria mais como base mesmo. É mais para deixar o trabalho da gente mais rápido. Vocês sabem que ilustração comercial, você tem que trabalhar um pouco rápido para você, né, sempre atender a demanda de clientes que você tem. Então, eu acho que essa ferramenta aí vai ajudar, vai agilizar a vida da gente, né? Referência sempre é bom. Vamos lá, tem mais alguém? Não, eu continuo dando uns alô aqui. Tem o Matheus Batista. Estão mais para abelhas, exatamente, né? Você viu a asa deles, não parece nada com asa de mosca. A asa da mosca, ela fica para trás. E os caras põem a asa para cima como se fosse uma borboleta, mas uma coisa muito feia. Então, a asa da mosca que você viu ali, ela é para trás. Você vê aqui asas, né? Parece ali de um besouro, sei lá. O outro ali tem uma asa de pomba no braço. O outro ali eu nem sei identificar o que ele tem nas costas. Então, são umas coisas bem bizarras aí, né? Não tem pena de galinha na mochilinha. Tem pena de galinha ali, aquele último, né? E veja que eu pedi, por exemplo, um gorro na cabeça. E tem vários aqui com boné. E eu não pedi para ele colocar esse fone de ouvido. Eu não pedi, não está lá nos comandos que eu dei. E todos eles saíram com fone de ouvido. Todos. Ao menos ali aquele rapaz ali que é um ser humano. O ser humano não está com fone de ouvido. Mas veja só, eu não pedi. Eu pedi um boombox, né? Que são esses aparelhos aí de som que era usado nos anos 70 aí. Tá? Eu não tenho medo, né? Eu estou tranquilão aqui e eu quero passar toda essa tranquilidade para vocês. Eu acho que a gente vai ainda colher frutos disso, tá? E outra coisa também que vai acontecer aí quando tiver aí o metaverso e tal, vocês vão ver que vai aumentar a quantidade de trabalho para criação de coisas para o metaverso, tá? Então, aguarde por novidades por aí, que o metaverso também vai revolucionar, vai melhorar muito a vida do ilustrador, trazendo muito mais trabalho para a gente. Então, estude bastante sobre tecnologia para vocês saberem isso, tá? Eu estou tentando sempre me manter informado aqui. Por favor, faça o mesmo para vocês não ficarem desesperados. Então, boa noite para vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. Tá? Fiquem tranquilos, fiquem, né, sempre esperançosos que a ilustração não vai acabar, a arte não vai acabar, tá bom? Valeu para todo mundo aí. Obrigado, Edu. Então, vem comigo, vocês passam de ano sempre.